Bem-vindo à série As Chaves do Reino. Este é o episódio número 13, intitulado Tomada de Consciência. A consciência do que tinham feito a Jesus caiu como uma bomba entre a multidão dos judeus que ouvia Pedro. De repente, eles entenderam que tinham rejeitado aquele que Deus enviara para ser o seu Messias. Subitamente ficaram horrorizados ao tomarem consciência do que tinham feito. Eles não se tinham apercebido do seu erro. Tal como muitas pessoas hoje também vivem longe de Deus, por vezes agindo contra Deus, sem se aperceberem do que estão a fazer. Mas, subitamente, a palavra de Deus foi-lhes apresentada no poder do Espírito Santo, provocando, como lemos no texto, uma reação saudável. Citação: quando ouviram isto, ficaram muito comovidos. A verdade atingiu-os como uma espada de dois gumes que penetrou através da sua religiosidade tradicional e provocou uma reação poderosa nos seus corações. E naquele momento começou uma mudança. É isso que significa arrependimento, mudança. Mudança de direção, mudança de mente. Por isso perguntaram a Pedro: que devemos fazer? Que devemos fazer? Perguntaram a Pedro. Mas, pergunto eu, não eram eles judeus religiosos? Não estavam ali para celebrar uma festa religiosa? Não eram eles os descendentes de Abraão e Moisés? Como era possível terem cometido um erro tão grave ao crucificarem o Messias? Por isso aquela pergunta brotou dos seus lábios, vinda do mais profundo dos seus corações. Irmãos, que devemos fazer? Isto é muito importante. Há muitas pessoas que estão iludidas a respeito de Deus, embora sejam pessoas religiosas. O problema é que, como já vimos, ninguém vai a Deus através da sua religião ou das suas boas obras. Ninguém vai a Deus porque é boa pessoa ou está cheio de boas intenções. Ninguém sai das trevas para a luz a não ser por Jesus. Todos os outros caminhos são becos sem saída. Jesus é o único caminho. Lembras-te dos primeiros episódios quando falamos sobre o reino das trevas? Satanás é o carcereiro da prisão onde todos os membros da raça humana estão aprisionados. Pensas que ele vai permitir que os seus prisioneiros saiam em liberdade? De forma alguma. Mas quando Jesus Cristo se apresenta e mostra o preço que ele pagou na cruz, esse preço foi o sangue que ele derramou em nosso lugar, a partir desse momento, ninguém mesmo pode impedir que as portas da prisão se abram e os cativos sejam libertos. Jesus cumpriu a profecia de Isaías 61:1, que diz, citação: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Fim de citação. O único na terra e nos céus que tem poder para nos salvar e libertar é o Messias, Jesus de Nazaré. Louvado para sempre seja o seu nome. Ao ouvir o discurso de Pedro, uma profunda tristeza caiu sobre os seus ouvintes. Isto é bom ou mau? A Bíblia fala que há dois tipos de tristeza. Vou ler um texto em 2 Coríntios 7:10 que explica isso mesmo. Diz assim, citação: porque a tristeza segundo Deus, é este o primeiro tipo de tristeza, uma tristeza que vem de Deus, a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo, portanto é o segundo tipo de tristeza, opera a morte. Fim de citação. Uma outra tradução diz, citação: pois a tristeza que Deus quer leva à mudança de vida. Arrependimento, como já expliquei, significa mudança de vida. E conduz à salvação, da qual nunca nos arrependemos, ao passo que a tristeza inspirada em motivos humanos produz a morte. Fim de citação. O que significa esta frase de Paulo? A tristeza é, de modo geral, um sentimento negativo e indesejável. Mas há uma tristeza boa, digamos assim.
É quando reconhecemos que estávamos errados, mesmo pensando que estávamos a agir corretamente. Essa tristeza leva-nos a uma mudança de atitude, da que a Bíblia chama arrependimento. E essa mudança traz-nos grandes benefícios. Era o caso daqueles judeus. Eles tinham consentido na morte de Jesus, pensando que estavam a agir corretamente, mas agora entenderam que tinham feito algo horrível, o que os deixou muito abalados. No entanto, aquela tristeza teve neles um efeito bom, porque o seu coração estava agora sinceramente aberto para ouvir Pedro, e a porta do reino ia ser aberta para eles. Nos nossos dias, muitas pessoas têm voltado as costas a Jesus, mesmo pessoas religiosas. Têm-no desprezado, desconsiderado, tratando-o como uma pessoa qualquer. O cristianismo, em larga medida, perdeu Cristo, substituindo-o por valores humanos. Hoje, ao falar de cristianismo, as pessoas associam a igrejas, movimentos sociais, rituais religiosos. Mas, no meio dessa multidão de valores, pessoas e objetos, onde está Jesus? Há um dia em que os nossos olhos se abrem. Deixamos de fixar os olhos na religião cristã e olhamos para Cristo. E então vemos naquele homem humilde e bondoso o eterno Filho de Deus, o Verbo ou a Palavra, que criou o universo, como escreveu João. Citação: no princípio era a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi criado. Ele estava no mundo que foi feito por ele. O mundo não o conheceu. A Palavra fez-se homem e veio habitar no meio de nós, e nós contemplamos a sua glória, como glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Nesse dia em que os nossos olhos se abrem e finalmente vemos quem é Jesus, há uma tristeza no nosso coração. O que andei eu a fazer longe de Cristo? Por que andei eu a perder tempo com religiões e filosofias inúteis? E uma pergunta nasce no nosso coração: que devo fazer para mudar? Como posso viver dentro do projeto de Deus para a minha vida? Como já dissemos, o nome que a Bíblia dá a essa tomada de consciência, essa tristeza que nos leva a mudar de direção na nossa vida, é arrependimento. No próximo episódio continuaremos a explicar melhor o que é o arrependimento e porque é que ele é tão importante, sendo o primeiro passo a dar no sentido do reino dos céus. Vamos orar. Senhor meu Deus, não quero viver mais longe de Ti. Não quero perder tempo com coisas inúteis. Ajuda-me a entender e a viver o Teu projeto na minha vida. Peço-te em nome de Jesus. Amém.